Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula universitária e dessa vez é de bioquímica. Bom, e a videoaula de hoje é sobre enzimas e ação hormonal. Bom, eu vou começar falando de enzimas, que eu acho que é a parte um pouco mais simples da matéria, e depois a gente vai para o hormônio, que é uma parte que precisa um pouco mais de atenção. Então, vamos começar pelas enzimas, que a gente vê no ensino médio, que são catalisadoras químicas e realmente elas aceleram as reações e elas estão no nosso organismo basicamente para fazer com que reações que são espontâneas ocorram de forma mais rápida. Então, por exemplo, a gente vai produzir ATP. Se não existisse uma enzima que ajudasse na produção de ATP, a gente ia demorar muito para a gente conseguir produzir energia e possivelmente a gente ia morrer. Porque sem energia a gente não consegue realizar nenhuma função do nosso organismo. Só que tem uma coisinha que a gente aprende no ensino médio que não é bem assim. No ensino médio a gente aprende que toda enzima é uma proteína, certo? E que nem toda proteína é uma enzima. Essa frase me ensinaram no ensino médio inteiro. Só que quando a gente chega na faculdade, a gente descobre que a gente tem enzimas que não são proteínas, que na verdade são constituídas de ácidos nucleicos. E aí elas são chamadas de riboenzimas. E é uma minoria, a maioria das enzimas são proteínas, mas tem essa minoria, como a gente está estudando bioquímica, estudando um pouco mais a fundo, a gente tem que saber dessas minorias também. Quando a gente fala em enzima, pelo menos na minha cabeça, e acredito que na de vocês também, vem dois nomes, substrato e sítio ativo, porque toda vez que a gente estuda isso, independente de ser ensino fundamental, ensino médio ou faculdade, esses nomes são citados em conjunto com as enzimas. E aí, a gente primeiro vai entender o que seria um substrato, para depois a gente entender o que é sítio ativo e como que o sítio ativo vai conseguir se ligar no substrato para realizar a reação enzimática. Vamos lá, o substrato, gente, é a molécula que a gente vai modificar para gerar o produto que a gente precisa. Então, por exemplo, eu preciso gerar ATP e vou quebrar glicose. Então, o substrato é a glicose e o produto que eu quero é ATP. Certo? Então, no caso, o substrato seria a glicose, que vai se ligar no sítio ativo da enzima para ser quebrada. E o sítio ativo é um local que minha professora definiu como um microambiente isolado. Então, é um ambiente em que o substrato vai se ligar para que ocorra a reação enzimática. E aí, há muito tempo atrás, a gente acreditava na teoria da chave fechadura. Então, que cada enzima tem um substrato específico que encaixa perfeitamente. Então, como se fizesse assim, encaixou perfeitamente e ali vai acontecer a reação. Se não encaixar perfeitamente, não ocorre reação. Então, era isso que a gente acreditava até um tempo atrás. E, inclusive, é o que é ensinado no ensino fundamental e no ensino médio. Pelo menos foi o que me ensinaram. E aí, agora, o modelo mais aceito chama modelo de encaixe induzido, que é basicamente o seguinte: o substrato e o sítio ativo realmente têm que se interagir de alguma forma. Então, eles têm que ser atraídos, enfim, toda a parte química disso. Então, polaridade tem que bater para que aconteça a reação, que eles consigam se aproximar. Mas esse encaixe, ele não precisa ser perfeito, tendo em vista que o sítio ativo, ele é móvel, ele se adequa ao formato do substrato. Então, não precisa na hora que ocorrer a ligação, no momento que ocorrer, ter aquele encaixe perfeito. Então, durante a reação, o sítio ativo vai se modificando, ele é móvel e vai conseguindo se adequar ao formato do substrato e fazer com que ocorra realmente aquele encaixe, porque senão também, obviamente, não vai ocorrer a reação, porque os dois precisam estar ali juntinhos. Quando a gente fala de eficiência catalítica, né, como eu disse, a enzima é um catalisador químico. Então, se a gente fala de eficiência catalítica, a gente está falando de uma reação que ocorre rápido. Quanto maior for a eficiência catalítica de uma reação, maior é a velocidade com que ela acontece. Mas e aí, Isabela? É um catalisador químico, mas o que ela faz? Por que a enzima está ali? Toda reação química vai possuir uma barreira energética que é chamada de energia de ativação. A enzima está ali para diminuir essa barreira energética, e aí a gente tem alguns fatores que podem tanto auxiliar quanto prejudicar uma reação enzimática, e eu vou citar todos aqui pra vocês. Lembrando sempre que no blog a gente tem um conteúdo um pouco mais completo. O vídeo é basicamente um resumão do que tem lá no post. O link tá aqui embaixo do post, é www.biologiaparavida.com, tá? É só entrar lá, tem uma aba só de post universitário, não tem só de bioquímica e de zoologia, que são os vídeos que eu trouxe aqui pro canal. Tem de muita matéria, tem anatomia, histologia, tem botânica, tem muita coisa, tá bom? Só dando um adendo aqui, porque às vezes a pessoa quer
quer se basear só pelo vídeo, só que um post tem muito mais coisa, um complementa o outro, certo? Os fatores que influenciam a reação enzimática é um que chama cofator. Cofator, gente, como diz o nome, é um fator que vai auxiliar aquela reação. Então pode ser um íon, qualquer tipo de molécula que vai ajudar a enzima a atuar melhor naquele substrato e naquela situação. E aí, obviamente, quando tem a ausência desse cofator, a enzima tem um pouco mais de dificuldade para realizar a reação, e quando tem a presença, ela realiza aquela reação de uma forma mais eficiente. A temperatura, assim como nas proteínas, influencia toda a questão de desnaturação. Aqui nas enzimas também é muito importante. A gente tem uma temperatura que é chamada de temperatura ótima, que é basicamente o nível que a gente precisa estar, né, o nível de temperatura, o nível de graus Celsius que a gente precisa estar no nosso corpo para que a enzima consiga atuar da melhor forma possível, que é entre 36 e 37 graus, que é a nossa temperatura corpórea normal, sem estar em estado febril. E essa temperatura, como a gente fala que enzima é uma proteína, né, a maioria das enzimas são proteínas, quando ela está ou muito alta ou muito baixa, ela pode sim desnaturar a enzima, então a enzima perde a função. Assim como a temperatura, o pH também é muito importante, só que o pH, ao contrário da temperatura, a gente não tem um pH certo. Então vai depender do local onde a enzima vai atuar. Então se a gente está falando de uma enzima que fica no estômago, o pH perfeito para ela é 2, que é o pH ácido, é o pH do estômago, é o pH do lugar onde ela vive. Agora, se a gente está falando de uma enzima que atua na boca, o pH é 7, um pH neutro, e aí se esse pH for alterado por algum motivo, tanto do estômago quanto da boca, no intestino, de qualquer lugar que a enzima esteja, ocorre a desnaturação dela também. Agora, a concentração de substrato também é um fator que pode auxiliar na reação. Então, quanto mais substrato eu tenho, mais rápido eu vou atingir meu ponto de saturação. Então, vamos pensar assim, eu tenho 3 enzimas e eu tenho um substrato. Beleza, ó. Aqui ligamos uma enzima no substrato e a gente sobrou 2 enzimas. Agora, se eu tenho 2 substratos, 3 enzimas, 2 se ligam, fica sobrando ainda uma enzima. Agora, se eu tenho 3 enzimas e 3 substratos, eu atingi o ponto de saturação, porque todas as minhas enzimas estão ligadas ao substrato, realizando reações. E aí, nessa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre KM. KM é um termo, é o que demonstra qual que vai ser a concentração do substrato quando a gente está na metade da velocidade máxima que aquela reação pode possuir. Então, por exemplo, a reação possui velocidade máxima de 20, o KM vai medir qual que vai ser a concentração do meu substrato quando a gente está numa velocidade de 10. E aí a gente tem uma relação entre a afinidade que aquele substrato vai ter com aquela enzima com a questão do KM. Então, quanto maior for o nosso KM, menor é a nossa afinidade entre enzima e substrato. Por que isso? O KM, como eu disse, é a concentração de substrato à metade da velocidade máxima da reação, certo? E aí, se a gente, por exemplo, tem muito substrato na metade da velocidade máxima da reação, quer dizer o quê? Que não tem muita afinidade e aquela reação não está ocorrendo de forma muito boa, por algum motivo, porque está sobrando muito substrato. Então, é inversamente proporcional. Então, também, quanto menor o KM, maior é a afinidade. Outro fator que vai interferir na reação é a quantidade de enzima que eu vou ter. Então, quanto mais enzimas eu tiver, mais rápido minha reação vai ocorrer. Porque, né, a gente vai ter mais enzimas para atuar sobre os substratos e aí a reação vai ser, rapidinha. E a gente, por fim, tem os inibidores. Os inibidores, eles são moléculas que vão inibir, né, como diz o nome, a atividade enzimática. E essa inibição, ela pode ser reversível, ou seja, liguei ali um inibidor na enzima, mas em algum momento, por algum motivo, esse inibidor vai se desligar da enzima e a enzima vai voltar a funcionar normalmente. Ou pode ser irreversível, no qual a enzima se torna impotente mesmo e não consegue fazer mais nada e desnatura e morre, e, enfim, a gente não vai conseguir mais realizar aquela reação com o substrato de forma rápida. Então, basicamente é isso de enzima. Como eu disse, no blog tem muito mais coisa pra vocês. A gente tem lá a classificação internacional das enzimas, a gente tem lá um pouco mais explicadinha essa parte do inibidor. E agora a gente vai pros hormônios, que, como eu disse, que pra mim é uma parte um pouco mais complicada, mas, enfim, pra você pode não ser. Então, o hormônio,
ele é um sinalizador químico, ou seja, ele que vai controlar o funcionamento do nosso corpo a partir de mensagens que ele vai enviar. Então, por exemplo, quando a insulina atua, a insulina é um hormônio, então ela vai atuar avisando a célula que tem muita glicose no sangue e que a célula precisa captar um pouco dessa glicose para que o nível de glicemia do sangue abaixe e o sangue não acidifique e tudo mais. Então, a insulina avisa para a célula pegar a glicose do sangue, mas a gente tem muitos hormônios que realizam funções diversas. Esses hormônios, eles são produzidos em glândulas endócrinas, são tireoide, a gente tem o hipotálamo ou a hipófise, a gente tem a suprarrenal, o pâncreas, no caso das mulheres o ovário, no caso dos homens testículos. Então esses são os principais pontos do nosso corpo que vão produzir hormônios. Aí, como eu disse pra vocês, o hormônio atua sinalizando pra célula o que a célula vai precisar fazer. E aí essa sinalização ela pode ocorrer de 3 formas diferentes. Então a gente tem a sinalização autócrina, a parócrina e a endócrina. A gente vai começar falando da autócrina. A autócrina é quando a célula que produz o hormônio responde a ele. Então, por exemplo, eu mesma, eu sou uma célula, eu produzi esse hormônio e eu tô respondendo a esse hormônio. Tô respondendo o que o hormônio me pede. E aí, quando a gente fala de uma sinalização parócrina, a gente tá falando de uma célula vai produzir o hormônio e outra célula que está próxima a essa que produziu o hormônio vai responder, tá? Então são células próximas, tanto a que vai sinalizar quanto a que vai responder ao sinal. E quando a gente fala de sinalização endócrina, a gente está falando de uma sinalização em que a célula que produz o hormônio está muito distante da célula que vai responder a esse hormônio. Então o hormônio vai ter que entrar na corrente sanguínea e ir, por exemplo, até algum tecido específico. E então eles estão bem distantes e a gente chama isso de sinalização endócrina. A gente vai ter 3 tipos de hormônios, 3 tipos principais de hormônios, né, que são os peptídicos, amina e esteroides. Os peptídicos, eles são ligados por ligações peptídicas, como diz o nome, e eles não conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, o receptor desse tipo de hormônio vai precisar estar na membrana, certo? Porque como ele não consegue ultrapassar a membrana, o receptor tem que estar ali na membrana esperando ele para quando ele chegar já receber a mensagem. Quando a gente fala de hormônio do tipo amina, a gente está falando de um hormônio que algumas vezes consegue atravessar a membrana, então o receptor pode ser intracelular, ou às vezes ele não consegue, depende do hormônio. E aí o receptor terá que ser de membrana. E os esteroides, eles são derivados do colesterol, ou seja, eles são lipossolúveis, ou seja, eles conseguem atravessar a membrana plasmática e o receptor dele, obviamente, vai ser do tipo intracelular, já que ele consegue entrar na célula. E aí a gente chegou na parte que eu achei mais complicada. E aí, se você conseguir entender esse primeiro ciclo, você vai conseguir entender todos os outros, porque o primeiro que é o mais complicado. Então, o primeiro tipo de receptor, que eu vou falar pra vocês um exemplo de um receptor, é o receptor associado à proteína G. A proteína G é uma proteína quaternária, ou seja, ela tem várias subunidades. E essas subunidades dela se chamam subunidade alfa, subunidade beta e subunidade gama. Aí, no caso, a subunidade alfa dessa proteína G vai se ligar ao GDP, que chama guanosina difosfato. E aí, quando a subunidade alfa se liga nessa GDP, ela vai se desligar das outras 2 subunidades, a subunidade beta e a subunidade gama. E aí, ela vai começar a andar pela célula até ela encontrar o AC. O AC chama adenilado ciclase, e esse adenilado ciclase é quem vai converter energia, ATP, em AMPC, que chama AMP cíclico, na verdade. E esse AMP cíclico, ele vai ativar as proteínas PKA, que é proteína quinase A. E essa proteína quinase A, ela consegue transferir fosfato para um monte de outras proteínas da célula. E aí, após essa transferência de fosfato, ela pode ou ativar algumas proteínas ou desativar outras, né? Porque a partir do momento que você altera aquela proteína, ou ela pode continuar ali funcionando, ou ela pode desnaturar porque ela não funciona com aquele fosfato. E aí, quando a gente fala de hormônios esteroides, né? Como eu disse, eles são lipossolúveis, então eles atravessam a membrana plasmática, logo o receptor deles vai ser intracelular. E esse receptor, ele vai se ligar ao hormônio, quando o hormônio chegar, vai formar o complexo hormônio-receptor. Esse complexo vai até o núcleo da célula, vai entrar no núcleo da célula e vai se ligar ao DNA.
E aí, essa ligação pode ou inibir a transcrição gênica ou ativar a transcrição gênica. E por fim, a gente tem o tipo tirosina quirase, que é, por exemplo, o tipo da insulina, que mais pra frente vai sair pra vocês o vídeo de carboidratos, de glicemia, que eu vou falar um pouco sobre a insulina pra vocês, mas a insulina funciona dessa seguinte forma. A insulina não consegue atravessar a membrana plasmática, então o receptor dela é de membrana, certo? E aí, esse receptor de membrana a gente vai chamar de monômero. E aí o monômero tá lá na membrana, vai chegar o hormônio e vai se ligar, vai formar um dímero. O dímero, no caso, seria a união do hormônio com o receptor de membrana, tá? Com o monômero. E aí, isso vai entrar na célula e vai se autofosforilar em tirosina, ou seja, vai transferir fosfatos. E também pode ativar ou desativar algumas proteínas dentro da célula. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, mais uma vez, no blog tá tudo bem mais completinho. O link vai estar aqui embaixo. Mas se eu ainda não tiver colocado o link, porque às vezes sai o vídeo e eu tô na correria e não consigo colocar o link aqui pra vocês, é só entrar em www.biologiaparavida.com e na aba de posts universitários que você vai encontrar o post. O vídeo sempre sai no dia do post. Eu nunca libero um vídeo se eu não tenho post daquilo no meu blog, tá? Então, sempre é muito sincronizado. Então eu espero vocês lá no blog também. Se inscrevam no canal, deixe curtir, compartilhe com seus amigos para eles se tornarem biologuinhos também. Um beijo e até o próximo!